Olá, turma. Boa noite. Vamos começar agora a revisão para a unidade 2, para a segunda avaliação. Bem, o texto que a gente vai utilizar é o da Cristina Fraga, sobre a atitude investigativa no serviço social. Como nós discutimos em sala de aula, uma das inquietações que ela apresenta no texto, na verdade, são duas. A primeira é que ela diz o seguinte: olha, é muito comum a disseminação da ideia que o serviço social é uma profissão essencialmente interventiva. Nós discutimos isso em sala de aula quando a gente questiona o seguinte: será mesmo se o profissional de serviço social que está lá na ponta fazendo o seu trabalho, ele deve ser somente aquele que faz as atividades do cotidiano, sem refletir, sem pensar de forma crítica o seu posicionamento, a sua prática interventiva? Bem, a primeira inquietação é essa. E aí ela diz o seguinte: e essa ideia de que o profissional ele é essencialmente interventivo faz surgir uma convenção de que o assistente social seria aquele profissional imerso no pragmatismo, habilitado para intervir nas diferentes formas da expressão da questão social. Então, com base nessas duas inquietações, ela vai, discorrer para a gente o conteúdo que vai nos interessar agora. Atualmente, além de ser uma profissão, o serviço social ele também é considerado trabalho, pois, segundo Prates, apreender o serviço social como trabalho significa considerar os elementos que integram o processo de trabalho dos assistentes sociais como partes indissociáveis, reconhecendo que o assistente social é um trabalhador que desenvolve um processo de trabalho. Isso implica dizer que todos os nossos processos de trabalho, os nossos instrumentais de trabalho, eles estão encadeados. Por exemplo, nós falamos em sala que ninguém faz uma entrevista simplesmente por fazer. Ninguém faz uma escuta qualificada simplesmente por fazer. Todos os nossos instrumentais escolhidos no nosso campo de intervenção a nível da pesquisa social, eles são utilizados com base em alguns critérios que podem mudar de acordo com o interesse, ou seja, o que é que a gente quer saber daquela realidade? Qual é o nosso interesse em identificar aquela realidade? Há interesses que vão pedir que nós demandem a entrevista, a escuta qualificada, e haverá interesses que vão exigir que a gente utilize em outros instrumentais. Né? Do mesmo jeito que um artesão que faz uma cadeira, por exemplo, ele sabe exatamente quais as ferramentas utilizar em cada etapa da fabricação daquela, né? daquela peça, né? daquela cadeira. No serviço social, também, ou seja, o resultado do nosso trabalho vai depender das peças, das ferramentas que nós utilizarmos durante o processo de produção daquele resultado. É exatamente essa característica que Prates vai dizer o seguinte: é por isso, né, que o serviço social ele é considerado um trabalho, porque existem várias fases, vários elementos que integram esse processo de trabalho como um todo. Sendo assim, para desvendar o objeto de trabalho pelo qual o assistente social atua, é essencial para o desenvolvimento de um processo de trabalho consciente. O que isso quer dizer? A gente precisa chegar até a essência das coisas. A gente precisa entender o motivo das coisas, conhecer a natureza do que move as coisas. E que objeto é esse que se coloca para o serviço social? Obviamente é a questão social, ou seja, todas aquelas problemáticas que estão correlacionadas com as contradições capital-trabalho, com as situações de violência, de pobreza, de desigualdade. E se é tudo aquilo que está condicionado a essas contradições, obviamente ela tende a ser de uma complexidade muito grande. Então a questão social ela é muito complexa. E a finalidade do trabalho do assistente social está justamente voltada para intervenções nessas diferentes manifestações, com vistas a contribuir com a redução das desigualdades e injustiças sociais, como também no interesse de fortalecer os processos de resistência dos sujeitos na perspectiva da democratização, autonomia dos sujeitos e também, né, do seu acesso a direitos.